Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês que vai receber a palavra do Senhor, amém? Deus é bom, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, o tempo todo Deus é bom, graças eu te dou, Senhor, se louvado seu nome para sempre, sou louvado, tu dá muito agora somente a ti, Senhor, Deus eterno e Rei da glória e santo, aleluia. Como Deus é bom, né? Essa história de Gênesis, a gente está continuando essa passagem de Gênesis, e a gente aprendeu muito, né? Quem ouviu o vídeo, né? Quem vê essa trajetória da descendência de Abrão, né? A gente vai muito longe ainda, se for da vontade de Deus, né? Eu quero chegar lá no Egito e eu quero chegar lá no Mar Vermelho, onde eu vou parar. Bom, se for da vontade de Deus também, né? E algo que me chamou a atenção nesses tempos que eu estou estudando, como essa história de Jacó e de Esaú nos ensina muita coisa, né, na nossa vida, né? Primeiro, ensina nós a ter confiança no Senhor o tempo todo, né? Porque por mais que a gente tenha conflitos familiares, conflitos em todas as áreas da nossa vida, o Senhor, Ele age nessas situações de adversidade da nossa vida também. Mostra aonde nós temos que melhorar como pessoas humanas, onde nós temos que fazer de muitas coisas também que nos prende, né? O Senhor muda, ali mudou nessa trajetória, a gente viu o que ele mudou. Ele não só mudou Jacó, como ele mudou também a situação de Jacó, né? Porque Deus tinha um propósito muito grande para a vida de Jacó. Então tudo que ele passou foi um aprendizado, foi um processo, assim como nós também, nós passamos por processo, né? A nossa vida existe processo, nós temos altos e baixos, mas vamos ter situações difíceis, que nem a de ver Jacó. Ele tem uma parte que ele mostra uma vulnerabilidade, né? Uma situação de medo, né? Até um pouco de arrependimento, de culpa. Nós também somos assim. Nós não somos perfeitos. Quem é perfeito é só Deus, amém? Então Deus é perfeito, né? Ninguém é santo só o Senhor, amém? Mas a gente aprende muito com a história de Jacó, né? E como ele também se colocou depois da presença de Deus, ele começou a buscar, a orar ao Senhor, né? E ele, né, começou a exaltar a Deus. E agora depois que passou daquilo, já fez as pazes com Esaú, reconciliaram os irmãos, né? Deu tudo certo. Ele ficou ali, ele foi para a banda de Siquém, em Canaã, né? Então essa história é o que eu postei hoje de manhã. Estou continuando Gênesis, tá? Eu estou no capítulo 33, agora vai ser do versículo 17 ao 20, tá? Gênesis, tá? A chegada de Jacó a Siquém, em Canaã. Então essa passagem que ele vai para Siquém, em Canaã, né? Então ainda o Jacó, ele anda mais um pouquinho, né? E a gente vai ver essa passagem, é uma história que é pequenininha, mas ela tem um valor significativo. Porque o que é mais um valor significativo? Depois de tudo que Jacó aconteceu na vida de Jacó, ele passou por muitas coisas, ele aprendeu muita coisa, né? Ele teve a visão da escada, foi aquele que teve uma visão com o Senhor, né? Ele começou a ouvir a Deus, né? Deus apareceu para ele nessa visão. Depois ele mudou, né? Ele passou por situações difíceis, mas ele estava ali batalhando, perseverando na fé. Ele teve humildade também quando ele veio falar com o irmão dele, né? Para tentar um perdão ali, tentar uma reconciliação com o irmão, presenteando Esaú, um gesto de humildade, um gesto de amor e respeito, quando se prostrou diante de Esaú. Na verdade, ele se prostrou ali, Esaú, mas na figura, como se ele visse Deus em Esaú. Na verdade, ele se prostrou diante de Deus, né? Esaú era só uma figura, era o irmão ali, mas na verdade era Deus, porque na verdade Jacó pediu perdão a Deus. E quando se prostrou por terra, uma questão de respeito ao Senhor, né? É como se ele visse Deus em Saul, porque na verdade ele pediu perdão daquilo que ele fez de errado lá atrás, né? Então ele se arrependeu, ele pediu perdão. Então é uma reverência a Deus. Então prostrar 7 vezes por terra é porque ele prostrou para Deus, né? Por isso ele viu Deus em Saul, né? Então toda a família se prostrou, né? Uma questão de respeito ao Senhor, né? Então é isso que ele se prostrou. Não, ele não era Saul, era Deus, né? Agora a gente vai ver também que depois eles se reconciliaram, cada um segue o seu caminho. E Jacó vai para a chegada de Siquém em Canaã. Nós vamos ver agora, amém? Bom, eu peço primeiramente Deus abençoa a todos que vão receber a sua palavra, Senhor. E que todos confiem no Senhor, porque o Senhor é o Deus de Israel. É o Deus de Israel, é o Deus, o Rei da Glória, é o Santo e Poderoso. É de louvor e oração somente a Ti, Tu és santo. Só Tu és santo, Deus, louvado seu nome. Senhor, eu Te louvo, Te agradeço todos os dias. Te dou graças porque Tu é bom, porque Tu é perfeito e é boa a Sua vontade, é agradável para todos nós. E a gente quer sempre agradecer a Deus por todos os milagres, bênçãos constantes de nossa vida, porque nós estamos aqui graças ao Senhor, louvado seja o seu nome. E o Senhor nos dê força, coragem, nos proteja, nos guarde,
nos livre e nos ensina sempre, Pai, o caminho que devemos seguir, para estar dentro da sua vontade, como servos, se servos obedientes e fazer a sua vontade. Eis-me aqui, Senhor, louvado seu nome santo. Então, de louvor e oração somente a ti, Rei da glória e santo é o Senhor, amém? Gente, então vamos lá. Eu já falei para vocês que não me conhecem, que estão chegando aí no meu canal. Meu canal é Menina dos Olhos de Deus, tá? Então você escreve o sininho de notificações, se inscreva, né? Acione o sininho de notificações para a mensagem chegar para vocês, tá? Compartilhe, dê o like. É muito importante vocês levarem a palavra do Senhor para que as pessoas estão precisando, né? Tem muitas pessoas que estão desanimadas. Né? A gente se elas chegar lá no comecinho, pegar essa passagem de Gênesis, como vai ver como Deus vem falando com a gente através da palavra, né? Deus fala, tá, gente? Você tem que crer somente nisso. Deus fala e fala muito até. Você fala para a gente entender mais, para a gente entrar em uma posição que Deus quer. Porque Deus só faz milagre na nossa vida quando nós confiamos nele, obedecemos a voz dele. Senão ele não faz, né? Que não obedece, os filhos desobedientes não agrada a Deus também não. E sem fé também não agrada a Deus também não, amém? Então vamos lá. Então continuando Gênesis, né? A gente já está no capítulo 33, essa história linda, maravilhosa desses irmãos, essa trajetória, né? De Abrão, da sua descendência. E aí a gente vê aqui Gênesis assim, Jacó ele partiu para Sucote, ele ficou para ser uma casa em Sucote, ficava ali ao leste do Jordão, cerca de pouco mais de 30, né? Quilômetros de Siquém. Ali ele também fez abrigos para seu gado, conforme o texto bíblico. Por esse motivo o lugar foi chamado de Sucote, que significa literalmente cabanas. Gênesis 36 termina mostrando aqui essa palavra assim, termina mostrando que Jacó chegou à terra de Canaã, tá? Jacó ele foi para a terra de Canaã, mais precisamente na cidade de Siquém, né? Ele comprou ali umas terras dos filhos de Amon, e ali armou sua tenda e levantou um altar a Deus, glória a Deus, né? E é em Gênesis 33, 18 e 20, tá? E nesse local, que é anteriormente de Abrão, né? Foi um local onde anteriormente foi de Abrão, também havia erguido um altar ao Senhor, né? Não pode esquecer essa parte, né? E ele montou um altar pro Senhor ali, né? Então a gente vê assim que ali ele montou um altar pro Senhor, pra gente ter aqui essa parte aqui da Bíblia. Então, mas a tradução aqui é melhor. Ele montou um altar ao Senhor e chamou Deus, o Deus de Israel, né? A gente vê que o Jacó, na verdade, a gente vê que ele foi peregrino, né? Ele ficou comprando terra, né? Mas só que Deus cumpriu o que prometeu para Abrão, né? Na vida de Jacó. Fez Jacó uma grande descendência. Então, isso foi o propósito de Deus sobre a vida de Jacó. Mas o que é mais interessante é que Jacó, ele comprou uma parte da terra. Praticamente Jacó comprou um terreno lá por direito, né? Na terra prometida, né? A terra que o Senhor prometeu para Abrão, amém? E das suas descendências também. Então a gente pode ver que Jacó, ele passou por todas aquelas coisas, mas ele foi grato a Deus, né? E ele fez um altar ao Senhor. E é a primeira vez essa passagem aqui que a gente vai ver que Jacó chamou Deus, né? O Deus de Israel. Então ele é conhecido daqui para diante. O Senhor nosso Deus é conhecido como Deus de Israel, né? Então é a primeira vez aqui que ele chama Deus de Israel. Então aí daqui para diante nós vamos ver Deus de Israel, né? Aí ele já coloca o nome ao Senhor, o nosso Deus maravilhoso, né? O Deus de Israel, porque é o Deus de Israel, né? Que a gente vai ver daqui para frente é o Deus de Israel mesmo, né? Então a gente vê que Jacó, ele mostra humildade, respeito ao Senhor, né? Porque foi o Senhor, ele reconhece que foi o Senhor, né, que proporcionou tudo aquilo que ele viveu, né? Todas as coisas que aconteceram, tudo dentro do propósito da vontade do Senhor, porque Deus tinha um propósito muito grande para Jacó, fazer de Jacó, da sua descendência, uma grande nação, como ele prometeu a Abrão, né, o patriarca Abrão. Então hoje não podemos, essa aqui nós entendemos essa passagem pequenininha para explicar até. Você deve adorar a Deus, independente da circunstância da sua vida, né? E adoração de gratidão. Adorar não é adorar só para aquilo que ele vai dar. Aqui a gente vê que Jacó é grato a Deus por tudo que ele fez, claro, mas só que a gratidão mais de Jacó, que Deus salvou ele. Então Deus é grato porque ele salvou a vida dele. Então Deus salvou Jacó, né? Então, mas tudo aconteceu porque Jacó obedeceu a Deus, né? Ele teve aqueles momentos de deslize, como todos nós temos. Nós somos humanos, não somos perfeitos, Deus mostra muito isso. Mas nós temos que entender que Deus, ele é misericordioso e é bondoso conosco, né? Ele nos ama, ele aceita nós como somos, né?
Ele conhece as nossas falhas, nossos pecados, né? Ele sabe as nossas imperfeições, né? Então, o homem vive de aparência, mas Deus, ele conhece, ele sonda nossos corações. Ele sabe quem somos de verdade por dentro, né? Então, a gente sabe que Deus, ele tem um propósito para nossa vida. Ele tem às vezes tem situações na vida que a gente fica pensando, por que tá acontecendo essas coisas? Acontece porque segundo a vontade, às vezes é permissão de Deus. Deus tem algo para trabalhar ali. Tem uma situação que nós estamos vivendo, né? Então, a gente tem que entender quando tiver uma situação difícil, a primeira coisa que nós temos que fazer é orar. Orar, jejuar e adorar a Deus. Porque não importa a circunstância, adore ao Senhor, amém? Então, você não adore a Deus só porque Ele vai te dar. Adore porque o que Ele é para você, Ele já te deu a vida, né? Ele deu a vida por nós, né? E também nos dá a vida todo dia. O ar que respiramos é Deus que nos dá, nos concede todo dia, amém? A graça de Deus, aleluia. Então nós temos que confiar no Senhor, na palavra de Deus todos os dias, né? A palavra de Deus, ela nos dá força, coragem, ânimo, alegria. A nossa vida não está em coisas, nem em homens, nem em pessoas, nem em dinheiro. Nossa vida está no Senhor que fez os céus e a terra. A nossa vida, Senhor, isso é a nossa força, é a força do teu povo e é a força do teu ungido. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que confiar na palavra. É isso que Jacó mostrou, isso, uma confiança, né? Uma fé que ele teve em Deus, né? Ele passou isso para nós, né? Ele perseverou, ele não desistiu diante de tudo aquilo que ele passou, mesmo medo, né? Porque nós temos medo de situações da nossa vida. Quem não tem medo? Todos temos, né? Não somos perfeitos, não somos humanos, né? Nós temos momentos que a gente vacila, tem momentos que a gente tem um deslizezinho ou fica com medo de uma situação. É normal, não vai querer. Todo mundo tem uma situação que fica meio, né? Balançado, né? Quando recebe uma notícia, alguma coisa, é natural do ser humano, né? Aí não pode querer cobrar muito de a gente mesmo, porque às vezes a gente cobra demais. Não, mas eu não posso falhar. Não, como não? Nós somos humanos, né? Deus conhece, né? Então até Deus permite muitas provas de ver se como é que nós vamos se comportar, né? E ontem eu vi um vídeo legal, bacana de um pastor que falou assim que Deus ele, é um recomeço que ele falou para nós, uma nova estação nós, né? Então aquilo que já se foi, pecado, erro, já foi, não olha para trás. Agora você olha para frente, é uma nova estação que Deus está fazendo na nossa vida. É uma estação de flores, que vai florir, né? Tudo que foi semeado, você vai colher agora. Mas só que não é para olhar para o seu problema que você falhou. Não é isso, que Deus não vê isso não em nós. Deus quer que nós olhemos para frente, continue de novo, Ele vai fazer uma nova história, um novo recomeço, né? Então não é para ficar olhando para os problemas que já passaram, nem que onde você errou ou acertou. Olha para Deus, olha para frente. É que Deus tem algo para nos entregar. Se nós ficar olhando, se prendendo as coisas que aconteceram, a gente não caminha, não anda, mano, não anda. Fica estacionado ali na estação. A estação ela vai indo, é como se fosse um trem de viagem, vai passando, né? Então passa por situações. O trem vai indo, fica para estação. Então a gente vai seguindo uma viagem que Deus tem o propósito para nossa viagem, né? Então é Ele que vai nos direcionar à estação que Ele quer agora. Então nós temos que confiar no Senhor. Então vamos aproveitar essa viagem, vamos aproveitar esse novo de Deus na nossa vida. É tempo de florir, né? É tempo de colher também. E também as colheitas também que virão, né? Mas deixa, o que passou já foi, né? Não fica se prendendo o que já foi. Se estruturando, que aquilo que já aconteceu, esquece. Olha para frente, olha para Deus, né? Isso que Deus quer, que nós vamos olhar para o Senhor, né? A nossa direção é o Senhor, é os céus, amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tenha uma boa noite, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus e confie no Senhor, aleluia, porque Deus é bondoso, é misericordioso, né? Ele é santo, né? E louvemos a Deus todo dia, agradecemos ao Senhor, porque Ele é dito a última glória da adoração, somente a Ele é a honra e a glória, porque Ele é santo, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, por tudo, te dou graça e tenha uma boa noite, hein? Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus, amém?